Vamos lá. Então, nós temos o primeiro conteúdo que nós vimos do bimestre é aquela chamada Belle Époque, tá? Então, algumas questões nós já vimos na primeira prova, como eu disse para vocês, praticamente os mesmos assuntos. Bom dia, Pedro. Os mesmos assuntos, tá? Mas é claro, outras questões, mas então tá um assunto que vocês já conhecem, então tá ficando, acaba ficando mais fácil, né, para a prova. Vamos lá então, a Belle Époque, como nós já sabemos, eu vou ver se eu consigo depois colocar no grupo esse áudio, esse vídeo, tá? Gravado. Não prometo, mas eu vou ver se consigo, porque um arquivo, vai ficar muito grande o arquivo, não sei se vai dar para ir se vai no WhatsApp, mas qualquer coisa eu coloco lá, vou ver se consigo depois. Mas eu vou passar para vocês cada parte que é para estudar na apostila, fica mais fácil, tá? Vamos lá. A Belle Époque, ela é um período de euforia econômica, podemos dizer assim, euforia cultural também, tá? Começa lá em 1870 e vai até 1814, até o início da Primeira Guerra Mundial, tá? Um período chamado de Belle Époque. Por que é chamado de Belle Époque? Começa na França. Belle Époque significa bela época, uma época de consumismo, uma época, isso começa em 1870, significa que dá início lá no século XIX, um período então de euforia cultural, euforia econômica, consumismo, urbanização, arquitetura, é um período de desenvolvimento, tá? Principalmente na França. Começa na França e vai acabar influenciando outros países da Europa e o Brasil também aqui. Aqui na América vai influenciar bastante o Brasil. Cultural também, artística, vão surgir vários movimentos artísticos, vários estilos artísticos na França e vai acabar influenciando outros países na Europa. Tá? Então, a Belle Époque foi essas transformações, tá? Na arte, na arquitetura, inovações tecnológicas, que mais? Uma cultura urbana, tá? Uma cultura bastante urbanizada, dança, cinema. No final, começa no caso aqui, podemos dizer, a tecnologia da aviação, né? Logo no início do século XX, tem o Santos Dumont aqui do Brasil, no caso, né, e tal, né, a aviação e tal. É um momento de transformação cultural, transformação econômica, chamada Belle Époque, que vai de 1870 até 1814, até 1914, desculpa. Então começa em 1870 e vai até o início da Primeira Guerra Mundial. Então, vão surgir dois estilos artísticos aí, tá? Primeiro, Arte Nouveau, tá? Nouveau, né? Mas se lê Arte Nouveau, ou seja, do francês Arte Nova, uma nova arte que está surgindo, e também Impressionismo. Mas o que mais vai se destacar é a Arte Nouveau, na questão dessa transformação cultural, econômica, que nós estamos falando, da Belle Époque. No caso da França, vai ser construída a Torre Eiffel em 1889. 1889, então está completando aí o centenário da Revolução Francesa, que foi em 1789. Então, em 1889, completa o centenário da Revolução Francesa, é construída a Torre Eiffel, que tem o principal cartão postal de Paris, por exemplo. Tá? A Torre Eiffel é uma arquitetura voltada nessa... É uma arquitetura da Arte Nouveau, da Arte Nova, embasado aí nessa questão da Belle Époque, dessa bela época. Então, como característica, alguns pesquisadores chamam também de Idade do Ouro, tá? Começa na França e acaba se espalhando por toda a Europa. No ano que vem, nós temos uma disciplina chamada História da Arte, tá? Tá junto com História. Nós temos 2 aulas de História
São 3 aulas, 2 aulas de história e uma aula de história da arte no primeiro ano. Então, no ano que vem nós vamos estudar, então, história da arte, aí nós vamos ver de forma um pouco mais aprofundada sobre a arte nouveau, impressionismo, tá? Esses dois estilos artísticos que surgiram aí no período chamado Belle Époque, período de transformação. Então, como eu estava falando, uma característica desse período chamado Belle Époque significa, quando tu lembra de Belle Époque, você lembra que é bela época. Bela época é uma época de prosperidade cultural, prosperidade econômica, prosperidade tecnológica, tá? Então, nós temos ali, alguns pesquisadores chamam de que foi uma idade do ouro, tá? Eles chamam de idade do ouro, uma idade de prosperidade. Então, esse estilo, falando um pouquinho sobre o estilo da arte nouveau, a Torre Eiffel, então, a principal característica dessa arte nouveau, ou seja, arte nova, é a Torre Eiffel, lá em Paris, que foi construída no finalzinho do século XIX, em comemoração, se não me engano, parece que tem 324 metros, né? Uma das arquiteturas mais, que está mais em evidência aí na questão dos monumentos no mundo todo, né? E é um cartão postal de Paris. Então, essa Torre Eiffel, ela é um exemplo de arte nouveau, de arquitetura, né? Os edifícios em Paris têm bastante característica arquitetônica da arte nouveau. Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Beleza. Sim, professor. Tá. Sim, professor. Então, beleza. Presta bem atenção na arte nouveau, dá uma estudadinha legal na apostila da arte nouveau, que vai cair bastante na prova sobre arte nouveau, ou arte nova, que esses dois estilos artísticos vão surgir nesse período, mas a arte nouveau vai se destacar bastante na França, tá? O que se destaca bastante nesse período da Belle Époque é a arte nouveau, que é a arte nova. Falando um pouquinho sobre a Primeira Guerra agora, tá? Primeira Guerra Mundial. Então, nós sabemos, nós temos ali 2 frentes de combate na Primeira Guerra Mundial, como vai ser também na Segunda Guerra, né? Sempre vai ter 2 frentes de combate. No caso aqui da Primeira Guerra Mundial, nós temos de um lado a Tríplice Entente e do outro lado a Tríplice Aliança, tá? Mas falando um pouquinho específico da Itália, eu coloquei um esqueminha aqui, estou lendo um esqueminha aqui, fica mais fácil de eu passar para vocês os assuntos. No caso da Itália, tem uma peculiaridade da Itália, porque a Itália ela estava, até então, do lado da aliança. A Itália estava do lado da Tríplice Aliança, a princípio. Mas o que vai acontecer no meio do caminho? A Itália, ela vai, de certa forma, ela vai mudar, né? Quando é 1915, um ano depois que começa a Primeira Guerra, a Itália acaba mudando de lado. Tá? Por que ela muda de lado? Ela acaba percebendo que a França e a Inglaterra, por exemplo, que estão na Tríplice Entente, que estão do lado da Tríplice Entente, acabam prometendo colônias, ou seja, prometendo territórios, então, para os italianos. Porque a Itália estava, mesmo do lado da Áustria, estava meio que disputando ali, meio que ficando dentro da Tríplice Aliança, a Itália estava meio que submissa à Alemanha, submissa à Áustria, meio que dependente, vamos dizer assim, ainda dentro do bloco da Tríplice Aliança. Então, o que acontece? A Itália, ela está meio que descontente dentro da Tríplice Aliança, tá? E está sendo aí, de certa forma, perdendo autonomia para a Áustria, para a Alemanha, Bélgica, tá? Disputas, mesmo ela fazendo parte mesmo fazendo tanto no mesmo bloco, tinha disputa, a Itália tinha disputas aí com a Áustria e com a Alemanha. Então, o que acontece? A França e a Inglaterra, que estão lá do lado, na outra frente, na Tríplice Entente, ela vai prometer o quê? Prometer alguns territórios para a Itália, algumas colônias,
e a Itália, então, provavelmente na Ásia, por exemplo, na Ásia, na África, então a Itália acaba saindo da Tríplice Entente, saindo da Tríplice Aliança e passando para a Tríplice Entente, ou seja, a Itália, então, em 1915, a Itália passa para o lado da Inglaterra, da França, da Rússia, e depois, em 1917, que vai entrar os Estados Unidos. Os Estados Unidos entram no finalzinho já da guerra. Então, depois a gente volta a falar sobre a Primeira Guerra, falar sobre a Revolução Russa agora, né? Essa prova tá bem tranquila, tá? Porque é um assunto que vocês já conhecem, né? Só dar uma estudadinha na apostila lá e tá tranquilo. Não tem nem como tirar nota vermelha nessa prova. Vamos lá. Na Revolução Russa, falando agora sobre a Revolução Russa, nós tínhamos dois grupos na Revolução Russa. É importante entender esses grupos: mencheviques e bolcheviques. Os bolcheviques significa, em russo, significa a maioria. Os bolcheviques. E os mencheviques, era a minoria. Então vamos entender: bolcheviques, maioria; mencheviques, minoria. Então, em relação à posição de cada um, os bolcheviques queriam que uma revolução já de imediato, tá? Presta atenção nisso. Os bolcheviques queriam uma revolução, né, uma revolução comunista já de imediato, que passasse, que a Rússia estava num momento difícil e já passasse, queria uma revolução imediata. Já os mencheviques não. Os mencheviques eram mais moderados, queriam primeiro que tivesse um processo de industrialização na Rússia, para depois sim, quando a Rússia passasse por esse processo de industrialização, aí assim socializasse esses meios de produção, tá? Então é correto a gente afirmar que os bolcheviques, em relação a esses dois grupos, tá? Os bolcheviques eram os mais radicais dentro desse processo revolucionário. Os bolcheviques mais radicais e os mencheviques eram os mais moderados dentro desse processo revolucionário na Rússia. Tá? Os mencheviques eram favoráveis a uma burguesia. Por que eles eram? Mas eles não eram socialistas? Sim, mas eles pensavam assim, os mencheviques pensavam assim, olha, primeiro nós temos que industrializar a Rússia, para depois dessa produção, aí sim nós vamos socializar essa produção. Já os bolcheviques pensavam o contrário, não, nós temos que fazer a revolução já de imediato, que era o Lenin no poder. O Kerensky, que era menchevista, e o bolchevista era o Lenin. O Lenin já queria uma revolução de imediato, tá? E o Lenin, depois que ele entra no poder, ele é bolchevique, ele é um bolchevique. Ou seja, ele é bastante radical. O que os bolcheviques eram a favor? A favor de retirar a Rússia da guerra, tá? Os mencheviques eram a favor que a Rússia ficasse na guerra, porque nós temos uma relação muito estreita aí da Revolução Russa com a Primeira Guerra Mundial. Então, em 1917 está acontecendo a Primeira Grande Guerra Mundial, a Rússia entra na guerra daquele jeito meio capenga, que a gente já sabe, e os mencheviques querem, então, que a Rússia fique na guerra. Os bolcheviques querem que a Rússia saia da guerra. Na figura do Lenin, que o Lenin percebe que a Primeira Guerra Mundial trata-se do imperialismo, e é claro que o Lenin é contra esse imperialismo, então o Lenin tira a Rússia da guerra. E os mencheviques não querem que a Rússia fique, tá? Então, só para a gente entender, bolcheviques eram os mais radicais dentro desses grupos revolucionários. E os mencheviques eram os mais moderados, tá? É só você entender lá, mencheviques, moderado, começa com a letra M. Eles já sabem. Se os mencheviques eram os mais moderados, os bolcheviques eram os mais radicais, o contrário de moderado, tá? Mas fácil vocês guardarem isso aí.
Então, nós temos uma relação muito estreita, que eu falei para vocês, eu vou comentar mais sobre isso, da Revolução Russa. Ela tem uma relação com a Primeira Guerra que acontece paralelamente. Na Rússia, está acontecendo uma revolução socialista e a guerra, né, é um fato, qual o motivo da Primeira Guerra? Imperialista. Tá? Enquanto está acontecendo uma revolução na Rússia, uma crise social, crise econômica, tá? Um esforço, né, de guerra na Revolução Russa está acontecendo lá o quê? Uma crise econômica na Rússia. Na Primeira Guerra, eles querem que o imperialismo é econômico. Então, ou seja, se nós formos falar sobre a relação entre a Primeira Guerra e a Revolução Russa, enquanto a Revolução Russa estava vivendo numa crise social, uma crise econômica, já a Primeira Guerra Mundial estava querendo o imperialismo econômico. Era o contrário, tá? O objetivo da Primeira Guerra Mundial era contrário aos objetivos da, da, da Revolução Russa. Então, por isso que o Lenin, depois que o Lenin toma o poder, o Lenin, quando ele entra no poder, ele é bolchevista, né? Ele, em 1917, na segunda metade de 1917, o Lenin volta, que ele estava exilado, ele volta e toma o poder, executa a família dos Romanov, a família do czar Nicolau II. Ele toma o poder, a partir do momento que ele toma o poder, ele tira, então, a Rússia da guerra. Porque a Primeira Guerra Mundial, os objetivos da Primeira Guerra Mundial é o imperialismo. E o objetivo do Lenin é a revolução, tá? A revolução socialista. Então não tinha porquê, na visão do Lenin, não tinha porquê a Rússia permanecer na guerra. Pessoal, tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem, professor, tudo bem. Sim. Beleza. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá? Para perguntar. Vamos lá. No ano de 1900, voltando à questão da Belle Époque de novo, são vários assuntos que vai cair na prova sobre a Belle Époque. Voltando a esse assunto de novo, em 1900 nós vamos ter uma exposição universal em Paris, na França. Essa exposição universal de 1900, ou seja, 1900 já está finalzinho do século XIX, tá? Já está mais para início do século XX, ou seja, no século passado, né? Essa exposição foi de 14 a 12 de novembro de 1900. Essa exposição estava colocando em evidência as novas tecnologias que foram aí, como o século XIX, pessoal, ele foi um divisor de águas no que diz respeito às novas tecnologias. Não é à toa que aconteceu a segunda revolução industrial no século XIX. Nós temos ali uma transformação política. Nós vamos ter as revoluções de 1848 e tal, né? Tem uma mudanças políticas. No século XIX nós vamos ter também inovações tecnológicas. No cinema, por exemplo, inovações começam o cinema, a questão do automóvel, que é criado, né? Os primeiros carros são criados no século XIX, tá? Enfim, nós estamos nesse momento, final do século XIX para início do século XX, é um momento de euforia econômica, euforia cultural, momento de transformações tecnológicas, transformações políticas, urbanização, enfim, transformações no âmbito geral, tanto cultural, política, transformação econômica, tá? E essa questão, essa amostra, essa exposição universal de 1900, ela tem uma relação muito estreita com essa questão do imperialismo. Vamos voltar um pouquinho lá no imperialismo do século XIX para entender. Nós falamos sobre o neocolonialismo, né? Aquela nova forma de colonizar, onde alguns países europeus foram para a África e para a Ásia,
porque a América, nesse momento, no século XIX, já está independente, as colônias espanholas já estão todas independentes. Então, esse neocolonialismo, que é um colonialismo moderno, diferente daquele colonialismo lá do século XVI. Então, nós temos transformações aí. Tá acontecendo também a segunda revolução industrial, enfim. O imperialismo, nós temos aí o imperialismo econômico, então, não no sentido de império. No século XIX não temos império, né? É imperialismo no sentido de busca de matéria-prima, tá? Dos países, principalmente dos países europeus. Isso que vai, esse imperialismo, essa busca dos países europeus, essas disputas imperialistas, que vai levar à Primeira Guerra Mundial, tá? Então, em 1900 nós vamos ter essa exposição universal, tá? Que vai mostrar, ela tem uma relação muito grande com o imperialismo. Os países estão se transformando, estão mostrando as suas novas tecnologias, a sua cultura, sobretudo sua cultura. Então, por isso que a exposição universal de 1900 ela tem uma relação com o imperialismo. Os países, isso no início do século XX, os países vão se desenvolvendo cada vez mais, inovações tecnológicas. Uma coisa importante aí que acontece no século XIX já falei para vocês, o neocolonialismo, o novo colonialismo. Isso vai transformar as potências europeias. Então, essa exposição universal de 1900 que acontece, tá? Ela tem uma relação com o imperialismo por conta disso. Vários países estão se transformando politicamente, tá? Politicamente falando, e também e culturalmente falando. No caso do cinema, as tecnologias, tecnologicamente falando também. Tá? Tanto a tecnologia, na política, na cultura, os países estão se transformando. E por conta do imperialismo. Por isso que a exposição universal ela tem uma relação com o imperialismo. Só para fechar aqui, essa questão estou falando para você da exposição universal, nós temos algumas coisas importantes que vão surgir nessa exposição aí. O cinema é uma delas. Por exemplo, uma tecnologia importante que vai surgir no século XIX aí, quando nós vamos no shopping, né, a gente não dá muito valor. Né? A gente fala, coisa simples, bobeira. Mas foi uma inovação tecnológica no século XIX, que é a escada rolante. Né? Uma coisa simples para nós hoje em dia. Mas foi criada no final do século XIX. Na época, nossa, foi uma inovação enorme. Olha, se viu, né? Eu fico parado aqui, não preciso nem andar, a escada me leva para cima, para baixo. Para a época foi uma inovação enorme. Então, esse é um exemplo aí de produtos que foram, produtos tecnológicos que foram expostos, né, nessa exposição de 1900. O cinema, já falei, a escada rolante, o telefone, no caso do telégrafo, o motor a diesel, né? O motor a diesel é uma coisa que a gente não liga muito, né? Não é que não liga, né? A gente não tem, assim, curiosidade, mas foi uma baita tecnologia para final do século XIX e do século XX. Uma baita tecnologia. Então, basicamente, esses produtos que foram criados em 1900, tá? O cinema, né? A escada rolante, o telefone, as linhas telefônicas, o motor a diesel, tá? Então, essa amostra, essa exposição de 1900 foi importante, tá? Na França, né? Então, pode ver que se percebe que a arte, as tecnologias, nesse momento, começam na França. A França é o epicentro, onde começa tudo, tá? A questão das artes e principalmente da tecnologia nesse período, dentro desse período que nós chamamos de Belle Époque. Acontece, então, a exposição em Paris, em 1900, tá? Então, se percebe que o século XIX, ele deu o pontapé inicial, assim, para que o século XX fosse uma época de transformação. Começou tudo, basicamente, no século XIX, ou seja, na segunda metade do século XIX, a partir da segunda revolução industrial, nós vamos ter novas tecnologias envolvidas aí, e novos países também, que não participaram, alguns países que não participaram da primeira revolução industrial, na segunda, que acontece no século XIX, vários outros países, como Itália, Alemanha, enfim. Tudo bem até aí?